Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro, um canal onde a gente pega o livro e transforma ele em videoaula para ficar muito mais fácil o seu aprendizado. Nessa videoaula de hoje, do curso do livro HTML e CSS Projete e Construa Websites, nós vamos trabalhar com formulários. Nós já estamos ficando aí um pouco mais avançado e a gente vai aprender aí a como coletar informações do visitante, os diferentes tipos de form controls, né, que são... A gente vai usar aí divs específicas, na verdade tags específicas, né? Não é div ainda, que a gente ainda não entrou no CSS. E os novos controles do HTML5. A gente vai ver isso aí também. Bom, então vamos prosseguir. Vou pedir para que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Convide aí pessoas que querem aprender conteúdos como esse, tecnologia, né, de livros transformados em videoaula, que vai ajudar muita gente com certeza a desenvolver aí, habilidades, né, capacidades para poder aí entrar no mercado de trabalho, desenvolver projetos e por aí vai. Bom, vamos lá então. Bom, tradicionalmente o termo form, que é o que a gente vai utilizar aí, tem se referido a um documento impresso que contém espaço para você preencher informações. Quando a gente fala de form, a gente fala que uma tag que é utilizada no HTML, form, a gente fala isso no cotidiano como se fosse utilizado aqueles formulários, né, que você preenche ali a caneta com o seu nome, data de nascimento, documentos, né, identidade, CPF e por aí vai. Claro que a gente está falando aqui de código, né, está falando de programação, mas basicamente é aquilo, tá? Só que transformado numa linguagem de programação. O HTML ele não é encarado como uma linguagem de programação fortemente tipada, nem uma linguagem de programação, né? Ela é uma linguagem de marcação, tá? Uma linguagem de marcação. Só que você vai ver que se não tiver o HTML para a gente criar os nossos formulários, assim como a gente já preencheu algum dia na vida um formulário de uma escola, de um trabalho, sem o HTML não tem como fazer isso, tá? Então, o HTML ele empresta o conceito de um formulário para se referir a diferentes elementos que permite coletar informações sobre visitantes para o seu site. Esteja você adicionando uma caixa de pesquisa simples ao seu site, ou se você precisa criar um aplicativo que vai coletar dados, né, um aplicativo que você vai precisar que o seu cliente coloque ali informações pessoais dele. E nesse capítulo a gente vai aprender como criar um formulário para o seu website, os diferentes tipos de ferramenta para coletar dados, né? Tem vários tipos de tags novos que a gente vai implementar aqui, e os novos controles de formulários, né? Os forms controls do HTML5. Bom, essa parte é um pouquinho teórica, mas faz parte para a gente poder ter um aprendizado mais sólido, tá? Eu estou pegando todo o conteúdo do livro, resumindo ao máximo e trazendo isso em videoaula. Você sabe que a nossa videoaula é eminentemente prática, mas eu tenho que passar isso daqui para você. Bom, por que formulários? Bom, a forma conhecida na web é provavelmente a caixa de pesquisa que ficou bem no meio da página inicial do Google. Olha, isso aqui é um formulário. Aqui tem dois botões. Deixa eu colocar aqui, não está aparecendo para você aí. A canetinha está aqui. O laser, na verdade. Eu tenho um form aqui no meio e eu tenho aqui dois botões do Google. Isso aqui é o primeiro contato que você deve ter tido com o formulário, é isso aqui, tá? Isso aqui é uma caixa de campo input, né, text do Google, feito em HTML, obviamente que tem código por trás disso daqui, de programação back-end, mas a aparência aqui no front-end, que é o que a gente vê, o usuário vê, isso aqui é um formulário HTML, tá? Aqui tem um campo input e aqui tem outro campo input do tipo submit, né, que são botões. Isso aqui é o primeiro contato que você já deve ter tido aí na web. Bom, aí a gente tem aqui alguns tipos diferentes, tá, de controle de formulário, né, o form controls. Nós temos aqui o adição de texto, nós temos aqui o text input, que você vai colocar texto. Aqui nós temos o input, o password, onde ele esconde os caracteres, tá? Isso aqui é para colocar senha. Então, se você for fazer um formulário de login, você vai colocar o campo name, né, o nome, e o password, que é a senha. Nós temos aqui o text area, que são aqueles formulários onde você vai utilizar mais conteúdo, né, você vai descrever ali um problema, se você cria ali um site onde a pessoa
quer colocar um questionamento, quer colocar ali uma sugestão, é esse tipo de formulário que você vai utilizar. Nós temos aqui esse formulário, que são mais conhecidos como aqueles formulários que a gente vai fazer uma escolha, né? Que você vai clicar num determinado botão, seja ele radio button, checkbox ou o dropbox, você clica e vai escolher, né, uma opção. No radio button você só escolhe uma, no checkbox você pode escolher uma ou mais, e no Dropbox você pode escolher uma, mas em determinados casos também você pode escolher mais do que uma. Aqui nós temos o Submit, né, aquilo que você vai submeter, você vai enviar, vai se inscrever, vai cadastrar. Então nós temos o Submit Button, nós temos o Image Buttons e nós temos o File Upload Button, né, que serve para você enviar imagem, enviar arquivo, enviar PDF e por aí vai. Ok? Bom, isso aqui são os tipos de formulário. Bom, como os formulários trabalham, tá? Para você entender. Nós vamos aprender aqui no HTML é a parte do front-end. Nós vamos criar o formulário. Porém, o formulário ele é enviado, né, do front-end, ele é enviado para um back-end, para um servidor. E essas linguagens de programação que funciona a nível servidor são PHP, C#, VB.NET, Java, tem outras também, tá? Hoje você tem aí o Node, você tem linguagem de programação, você tem o C++, você tem outros tipos de linguagem que funciona servidor, ok? Bom, então você preenche um formulário aqui no front-end, na sua página HTML, ele manda para esse servidor que vai processar aquela informação e vai mandar uma informação novamente para o seu front-end ali, tá? Então, o formulário em si que nós vamos aprender aqui nessa aula, que já é algo assim muito profundo, para quem está começando, nós vamos aprender que é trabalhar com todos os tipos de controls, né? Todos os tipos de controles. Mas nós não vamos ver que a parte do back-end, isso aqui é muito mais avançado, mas você precisa ter o front-end para depois trabalhar o back-end, que vai ficar muito mais fácil, tá? Então, só para você entender, o formulário trabalha da seguinte forma: você preenche os dados, manda para o servidor manda para você uma resposta, ok? É bem simples essa parte. Bom, os formulários podem ter vários controles de formulário, né? Um formulário pode ter vários controles de formulário, cada um reunindo diferentes informações. O servidor precisa saber qual a parte que vai ser inserida correspondente àquele elemento. Então, por exemplo, nós temos dentro dos nossos controles de formulário, que são as tags, que você vai ver na prática, você tem ali alguns atributos. Então, por exemplo, estou colocando aqui o name, o username, eu coloquei aqui o valor dele. Esse aqui é o nome. Esse nome aqui, o name, né, em inglês é o name, é onde o meu servidor, a minha linguagem de servidor, vai buscar aquela propriedade. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui o name dele, o valor, no caso aqui está descrito aqui como Eve, ele vai buscar o campo name, né? Ele vai buscar aqui o campo name, e aquilo que eu digitei, ele vai armazenar para poder mostrar na tela depois. Ele não busca pelo valor aqui, porque o valor eu posso colocar diferentes tipos de valores, eu posso digitar o que eu quiser, e o servidor não está pronto para buscar aquele tipo de valor. Ele busca por um campo-chave, né? Ele busca por uma palavra determinada da minha tag específica ali, ok? Então é isso que ele vai buscar, é o nome que eu vou colocar no campo, e depois ele vai retornar o valor que eu digitei. Basicamente é isso, ok? Como a gente não vai aprender linguagem de servidor, talvez você não compreenda perfeitamente, mas não se preocupe, tá? No decorrer do curso, com outros tipos de livro, você vai aprender também a questão de linguagem de servidor. Mas se atenha aqui ao HTML, porque você precisa entender como é que funcionam os formulários, tá? Você precisa entender como é que funcionam os formulários. E você vai ver isso aqui na prática já já. Bom, falando em prática, a gente já vai começar aqui uma estrutura de um formulário. Bom, um formulário
ele começa aqui com a tag de abertura form, né, o elemento form, ele tem uma tag de abertura e uma tag fechamento. Dentro do elemento form, nós temos o atributo action. Esse action, ele manda a gente para outra página, uma página de cadastrar, uma página de inserir, ou ele manda para um... ele pode fazer, dependendo da ação dele, ele pode fazer a ação dentro da mesma página, sem mandar para uma outra página. Tá? Nós temos também o atributo method, né, que é o método dele, e aí ele pode ser de dois tipos. Ou ele é post, ou ele é get. O post, quando a gente clica no botão, ele passa todas as informações do formulário através do método post. Você não visualiza isso, né? Ele é passado através da linguagem de servidor, que é ou um PHP, um Java e por aí vai. O método get, ele é passado pela URL, ou seja, ele manda todas as informações do formulário através da URL, tá? Também é outra coisa que você vai conseguir visualizar com mais facilidade na prática. E aqui está uma representação do HTML, como que ficaria você começando a codificar o seu formulário. Então aqui eu tenho uma tag form com o atributo action, e aqui ele está mandando para uma outra URL. E o método aqui, está até escrito método errado, tá? Método escreve dessa forma aqui, é que ele traduziu aqui e pegou em português, mas não é assim, tá? É tudo em inglês. E aqui ele fechou a tag do elemento form, abertura, fechamento, e aqui dentro ele botou dois parágrafos, tá? E ele vai ficar representado dessa forma aqui. Obviamente que eu não tenho aqui nenhum elemento de controle, então você não vai ver aqui nenhum campo, nenhum botão, nada aqui. Porque esse aqui é o primeiro, tá? O nosso primeiro formuláriozinho que a gente está criando, que é o que a gente vai fazer agora, e você vai ver que ele vai aparecer dessa forma aqui. Bom, então, chega de teoria, vamos para a prática. Abra aí, por gentileza, a pasta do curso. Vamos criar aqui uma nova pasta, e essa pasta aqui vai ser a pasta 07 form. Dentro dessa pastinha aqui nós vamos criar um arquivo, vai ser o nosso primeiro arquivo. Eu vou vir aqui no arquivo de texto e ele vai ser o form1.html. Vou apagar isso aqui, vou dar um Enter aqui e vou editar ele aqui com o nosso bloco de notas. Abrir ele aqui, um Ctrl mais aqui para aumentar a nossa fonte. Bom, vamos lá. Abriu aqui a nossa tag form, action, é um atributo igual, abro, fecho os parênteses. Vou colocar aqui um https://google.com. Deixar aqui o Google mesmo. Vou fechar aqui, mas aqui dentro ainda tem mais um atributo, né, do nosso exercício. É o método, method. Vou colocar aqui igual, abre e fecha, vou colocar aqui get. Esse aqui é o método get. Não se preocupe, daqui a pouco você vai entender perfeitamente como que funciona o método get e o método post. Bom, coloquei aqui o form e aqui dentro ele colocou dois parágrafos. Eu vou abrir e fechar aqui o parágrafo. Na verdade ele colocou um parágrafo, né, no exemplo do livro. Eu vou colocar aqui. É aqui que os controles do formulário aparecerão. Bom, um Ctrl S para salvar, posso vir aqui e fechar. Bom, eu vou abrir ele aqui, dando dois cliques. Vai abrir aqui o nosso form, eu vou puxar ele para cá. É aqui que os controles do formulário aparecerão. Bom, bem simples, vou vir aqui só e exibir aqui o código da página e vou vir aqui inspecionar para você ver como que aparece aqui a tag formulário e aqui um parágrafo dentro do formulário, tá? Bom, pode usar parágrafo, pode usar o que você quiser dentro do formulário, mas os controles que nós vamos aprender aqui daqui a pouco é o que vai realmente fazer sentido dentro dessa tag form aqui. Bom, vamos continuar. Bom, o primeiro controle aí que nós vamos utilizar
Deixa eu colocar aqui a caneta, o apontador laser. É o text input. Esse é o primeiro. Então, é uma tag. Ela é uma tag que não tem fechamento, tá? É um elemento, né? Um elemento tag que não tem fechamento. O input, ele abre e ele não tem um fechamento. O fechamento dele é a barra e fecha com um sinal de maior. Dentro dele, nós temos aí alguns atributos, que é o type, tá? Quando a gente vai utilizar texto. Nós temos o name. Esse name aqui é onde a linguagem de servidor vai buscar. E nós temos também aqui alguns elementos que são antigos, mas você ainda pode encontrar algumas páginas que utilizam, que é o maxlang. O maxlang é o tamanho do campo, tá? É o tamanho aqui do nosso controle. E nós temos o size, tá? O size também é o tamanho. Ok? Na verdade, o maxlang é a quantidade de caracteres. E o size é o tamanho, ok? Isso não utiliza mais. Isso aqui não utiliza mais no HTML5, mas eu estou mostrando aqui porque você pode encontrar isso provavelmente em sites antigos. Vamos então para o nosso desenvolver na prática. Abra aí a sua pasta, cadê? A sua pastinha do curso. Não, deixa eu abrir aqui, form. Vamos criar aí um novo. Vou até copiar e colar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou renomear ele para, cadê aqui, renomear, Form 2, pode ser o Form 2, né? Form 2, beleza. Vou vir aqui, abrir com um bloco de notas. Ctrl mais aqui para aumentar o tamanho. Bom, eu vou deixar aqui o form action. Esse form action eu vou deixar aqui mandando para o Google mesmo. Vou tirar aqui só o método. Um detalhe aí, quando eu não coloco o método, o formulário por padrão inicial dele, ele faz o método, ele utiliza o método get, tá? O método dele fica método get. Bom, eu vou colocar aqui num parágrafo nome de usuário, 2 pontos, vou dar um enter aqui, ainda estou dentro do parágrafo, e aqui a gente vai ver esse elemento tag que a gente aprendeu agora, o input. Eu vou fechar ele aqui com barra aqui na frente já, mas aqui dentro do input nós vamos utilizar o type, vai ser do tipo text, que eu quero um campo onde a pessoa insira texto, então vai ser do tipo text. O name dele, isso aqui é em inglês, tá? Não pode colocar nome, porque é esse elemento aqui, é esse elemento que você vai enviar, seja pelo método get, ou seja pelo método post, que a sua linguagem de servidor vai reconhecer, vai receber isso aqui, tratar isso aqui e retornar o resultado para você. Se é um cadastro no banco de dados, se é mostrar uma mensagem. Esse atributo aqui é name, tá? É muito importante. Vou colocar aqui username. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Primeiro nome, o que você quiser. Aqui eu vou colocar um atributo que é antigo, mas que você pode encontrar pela frente, que é o size. Vou colocar aqui um 15. E vou colocar aqui o maxlang. Maxlang. Deixa eu ver se está escrito certinho. Faltou um N aqui. O maxlang, que vai ser um 30. Vou seguir o exemplo certinho. Ctrl S para salvar. Está dentro do parágrafo, tá? Vou minimizar isso aqui. Vou dar 2 cliques para ele abrir. E olha aí que bacana. Nós temos um formulário aqui, o nome do usuário, e aqui o usuário vai inserir o nome dele. Quando ele enviar aqui, der um OK, olha só, ele mandou lá para o Google, e olha o que ele fez aqui na URL. Ele colocou aqui um sinal de interrogação, e ele mandou aqui ó, o username igual, e mandou aqui o nome que eu digitei lá no meu formulário. Ó. Deixa eu até voltar aqui, porque ele... Deixa eu atualizar a tela. Ele mandou pelo método get. Então, quando eu não coloco o método, ele já pega o get, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, Maria das Couves. E aí eu der um enter, ele vai enviar. Ó. Ó, ele mandou para o Google o username. Esse aqui é o valor do campo que eu quero pegar. Na verdade, aqui o nome, né? Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu abrir aqui o inspecionar código-fonte. Ó, o name, ele vai pegar aqui o username, eu posso colocar o que eu quiser. E no valor do campo, que é o que eu vou digitar, ele vai ou cadastrar ou trazer como resultado, mas ele vai buscar nesse parâmetro aqui, name, ele vai pegar o que está aqui dentro, certo? Isso aqui você pode colocar o nome que você quiser, não importa, mas ele vai buscar no name. Isso aqui eu já estou adiantando que é para a linguagem de servidor. Um PHP, por exemplo, vamos falar do PHP. O PHP vai buscar aqui o post ou get name, tá? O post ou get name, ok? Aí, o nome, qual que é o nome desse campo? É username. Aí ele vai buscar pelo username. O username é o nome do controle input, tá? É o nome desse controle input text que você colocou aqui. Se você colocar mais input text, você vai ter que trocar aqui o username, né? Vai ter que colocar, na verdade, você vai ter que trocar o name, o que está aqui dentro vai ter que ser mudado. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu criasse aqui um outro, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Aqui dentro eu poderia colocar um endereço, endereco. Poderia colocar também um Ctrl V. Eu poderia colocar aqui o endereço. Poderia colocar cidade. Ctrl S para salvar. Vou minimizar aqui e vou atualizar a página. Ó, eu tenho o nome do usuário. Eu tenho aqui 3 campos, certo? 3 campos diferentes. Ó, vou mandar aqui o primeiro, se eu não me engano, eu botei o nome. Rua 1, que é o endereço. E cidade, vou colocar aqui Juiz de Fora. Vou dar um Enter. João, Rua 1, Juiz de Fora. Bom, ele não está pegando aqui, deixa eu ver por quê. Olha, eu separei ele porque se você não colocar aqui um botão de enviar, ele vai travar mesmo, não vai enviar, tá? Então, eu estou seguindo o exemplo do livro, mas aqui eu quero mostrar algo diferente para você. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, endereço. E aqui dentro do name, eu vou colocar aqui um endereco, tá? Nunca uso cedilha em programação, nunca uso caracteres especiais. Vou colocar aqui a cidade e eu vou vir aqui e vou colocar cidade. Um Ctrl S para salvar. Se eu vir aqui e atualizar, ó, ele vai dar o nome do usuário, o endereço e a cidade. Mas ainda assim, ele não vai enviar, tá? Se eu der um Enter aqui, ó, ele não vai enviar. O que eu tenho que fazer? Bom, vou dar uma adiantada na aula aqui. Eu vou vir aqui e vou criar um método. E aqui eu vou colocar o método get. Ele vai mandar pela URL. E no final aqui, eu vou criar já um input type. Vai ser do tipo submit. Vou fechar aqui. O value dele, que é o nome do botão que vai receber lá no campo, vai ser enviar. O nome do botão que vai aparecer nele é o enviar. Vou dar um Ctrl S aqui. Vou vir aqui atualizar. E olha agora, você vai entender o que é passagem de dados pelo método get. Eu vou vir aqui, vou botar aqui João, o endereço Rua 1 e a cidade Juiz de Fora. Vou dar um enviar. E olha só, no username ele pegou João. Aí ele botou um sinalzinho aqui de e-comercial. Aí ele vem no endereço, ele botou Rua 1. Esse maisinho aqui é representando o espaço, tá? Aí vem o e-comercial na cidade, igual Juiz mais de mais Fora. Deixa eu voltar aqui e vamos inspecionar aqui o código-fonte. Ó, o username, o endereço e o cidade. É exatamente o que ele passa, né, dentro da URL. Se a gente for ver aqui o código-fonte, ou inspecionar aqui o elemento, ó, vou abrir aqui o body, vou abrir aqui olha só, exatamente o que a gente codificou, exatamente, e ele está passando aqui pelo método get, tá? O método get ele passa pela URL. Se eu colocar no método post, ele não passa pela URL. Se eu colocar aqui, ó, post, Ctrl S. Se eu vim aqui atualizar, deixa eu fechar aqui do lado, ó, atualizei,
Vou vir aqui, ó, João, Rua 1, Juiz de Fora. Vou enviar. Ó, o Google deu até um erro aqui, né? Porque eu estou jogando para o site do Google, tá? Isso aqui é só para um exemplo. Ele deu um erro porque eu mandei para ele, mas o Google não está esperando receber nada pelo método post. Eu teria que ter um site, né, um outro link, está esperando para receber esses métodos post, tá? Então o método post, ó, ele não passa aqui na URL. O get ele passa aqui. O método post ele não está passando aqui, tá? Ele passa através de uma outra página que vai estar pronto para receber ele, ok? Bom, só título de conhecimento para você mesmo. O que eu quero que você entenda é, inicialmente, o input type text é onde você vai colocar aí o atributo name, você vai dar um nome para esse campo, né? Quando eu falo campo, eu falo de todo o controle. O size, a gente botou aqui um 15, né? Vou botar aqui um 150 para a gente ver como é que vai ficar. Aí, ó, 150. Olha o tamanho do campo. Ok? E o max length, deixa eu ir digitando aqui as letras, deixa eu ver aqui até onde que ele vai pegar. Ele está passando aqui, ultrapassando, mas como a gente colocou aqui max length 30, na hora que for mandar para o servidor, ele vai mandar no máximo 30. Então, provavelmente, ele vai parar aqui em algum lugar aqui onde tiver 30 caracteres, o resto ele vai desprezar. Ok? Bom, o que eu quero que você entenda, então, é isso aqui, ó. Input type text e o name, tá? Esse size aqui e o max length nem é mais utilizado, mas eu mostrei aqui para você saber que tem sites antigos que vai utilizar isso. Foca nisso aqui, ó, input type text e o name e username. Vamos continuar. Evoluindo um pouquinho aí, nós vamos ter o password input, tá? O que muda? Aqui no type, você vai ver que no anterior, no exemplo anterior, type text, que é o que a gente usou aqui, é um input mais comum que você vai utilizar. Já no password, o type é password, tá? Aqui está escrito senha, está errado aqui, mas o correto está aqui, ó, password, que é o que a gente vai utilizar. Mesma coisa, ele tem o name, ele tem o size e o max length. Isso aqui a gente não vai utilizar mais, tá? Foi só para título de conhecimento na primeira, nosso primeiro exemplo. Na verdade, eu acho que o nosso segundo exemplo. Agora aqui, nós vamos utilizar, ó, que é o type e o name, tá? E outra coisa, o password, ele é importante em sites que você vai utilizar, inclusive, SSL, que é a segurança, né, do seu site. Quem não tem um site seguro e for colocar o input type password, pode ser um site vulnerável, tá? SSL é quando você compra uma hospedagem, você pede um domínio que tenha uma hospedagem com segurança, para ele colocar uma segurança no seu servidor. Você está falando que o seu servidor é criptografado, ninguém vai conseguir descobrir aquela senha. Se for HTTP apenas, o hacker ou uma pessoa mal intencionada consegue descobrir sua senha. Se for HTTPS, é mais difícil, tá? É um site seguro, aí tem que ser uma pessoa muito especializada para ela conseguir descobrir sua senha. Bom, e a representação desse código HTML aqui, nós vamos praticar ele agora, vai ficar dessa forma aqui, ó, que é o nome do usuário e a senha, que é o que a gente vai fazer agora, desenvolvendo na prática. Abra aí, por gentileza, a sua pastinha, copie e cola já esse exemplo 3 aqui, o form 2, e cria nele um form 3. E aqui nele nós vamos clicar e vamos abrir com um bloco de notas. Nós vamos apagar aqui o botão de enviar, vamos apagar até aqui. Né? E aqui nesse segundo parágrafo aqui nós vamos colocar aqui senha, 2 pontos. E aqui no input type, ao invés de ser text, nós vamos colocar aqui o password, tá? O name dele aqui, nós podemos colocar aqui o name de senha, ok? Deixa o max e vou deixar aqui o size e o max length, mas a gente não vai utilizar mais isso, tá? Ctrl S para salvar. Vamos voltar aqui. Ele já até mostra para mim aqui, né? Mas eu vou querer ver no navegador. Bom, vamos lá. Ó, aqui a gente tem o nome. O nome ele vai ser representado normalmente. Já a senha, eu vou colocar aqui, ela vai aparecer já com uma certa criptografia.
Obviamente aqui ainda não é seguro, é possível que o hacker descubra que é a sua senha, porque eu estou digitando ele aqui, mas à medida que eu for enviar isso para um servidor que tem um site lá HTTPS, né, que ele é um servidor seguro, ele tem SSL instalado, o cara não vai, o hacker ali, a pessoa que for tentar descobrir, não vai conseguir descriptografar minha senha facilmente. Ok? Isso aqui já dificulta muito o acesso aí do hacker. Bom, se a gente inspecionar aqui o código-fonte, a gente vai ver aqui os dois campos de input dentro de dois parágrafos diferentes. Ok? Cadê aqui? E aqui, inspecionar elemento, para você ver aqui o elemento. Ó, nós temos um parágrafo, dois parágrafos, um type text, né, um input type text e um input type password. Ok? Bom, vamos continuar. Bom, esse aqui também é bem simples, né? Ele, basicamente, o que muda aqui no text area é que diferente dos elementos input, que você não tem tag de fechamento, o text area tem tag de fechamento. Então ele abre aqui um form, tem um parágrafo aqui dentro, e aqui tem um text area, né? E aí você tem um fechamento do text area. O que tem de diferente aqui? O atributo name não é diferente, é a mesma coisa, porém ele tem aqui dois atributos, né? O calls, né? E o linhas, né? Que você não vai utilizar, tá? Isso aqui a gente não vai utilizar, que é do HTML antigo. Nós vamos utilizar aqui o que realmente já está sendo praticado nos novos sites, né? nos novos livros, né? Na nova literatura, vamos dizer assim, no HTML5, tá? Que é o que a gente vai utilizar. Então vamos desenvolver a prática utilizando aí o text area. Abra aí, por favor, a pasta novamente, Ctrl+C, Ctrl+V, e vamos aí para o nosso Form 4. E aí no Form 4 vamos abrir com o nosso bloco de notas. O que vai mudar aqui? Vai mudar aqui basicamente nós vamos tirar os inputs e esse outro parágrafo aqui. Na verdade nós vamos deixar esse parágrafo aqui, fechar ele, né? Acabei apagando sem querer. E aqui dentro nós vamos colocar o que você achou deste show. Comentei aqui, coloquei um textinho. E aqui dentro nós vamos começar a nossa nova tag, que a gente aprendeu agora, a text area. Bom, aqui dentro da text area, você pode colocar aqui, insira o seu comentário. Insira o seu comentário. Aqui dentro nós vamos ter algum atributo, como name. E aí nós vamos colocar aqui o name comentários. E vou fechar aqui, vou dar um Ctrl+S para salvar. Vou voltar aqui e vou abrir. Olha aí que bacana. O que você achou deste show? Né, teve um errinho aqui de português. O que você achou deste show? Beleza. E aqui dentro o comentário, aqui a pessoa apaga aqui, pode inserir, né? Nós vamos aprender um atributo que você não vai precisar apagar, mas por enquanto, né, você entendeu aqui que você pode inserir o texto dentro do comentário. Se eu tirar isso aqui, insiro o comentário, tirar isso daqui, dar um Ctrl+S, vir aqui e atualizar, agora é só eu digitar aqui o meu comentário. Ok? Bom, vamos continuar aí. Continuando o nosso aprendizado aí de HTML, vamos para o Radio Button. O Radio Button é um input do tipo rádio, né? O type dele é rádio. Ele também tem um atributo name e uma diferença é que a gente utiliza o atributo value. Dentro do nosso input do type rádio, a gente costuma utilizar o atributo value. E também temos aqui o checked, que é aquele que já fica marcado. Por exemplo, aqui no nosso código que está mostrado para você aí, nós temos o form abrindo, que nós temos um parágrafo, né? E tem um BR que é uma quebra de linha para jogar todo mundo para baixo. E aqui nós temos o input type rádio, o name dele a gente colocou aqui
que é como se fosse o gênero musical, né? Tá até escrito errado aqui. O value tá rock, ele tá checked igual a checked, ou seja, ele já vem marcado. Se eu não colocasse isso aqui, ele viria desmarcado, que a gente vai ver aí no exemplo. E aqui a gente tem o input type rádio, o name dele também tá gênero e o value tá pop, e aqui o value tá jazz. Por que que aqui todos os names são iguais? Porque é o seguinte, esse tipo de controle de formulário do HTML, você tem que escolher uma única opção. E o servidor, a linguagem servidor, ela vai buscar aqui, né, obviamente, que o name dele é um tipo só. Na linguagem de servidor, você vai buscar pelo nome que está aqui dentro, né, o nome que você determinou para aquele grupo. Só que ele vai pegar o value, ele vai pegar qual que é o valor do campo. Então, se você marcar aqui, independente de qual for aqui, que está com o mesmo name, ele vai buscar o valor, que é o que você quer, né? É o valor que você escolheu aí, porque aqui você não digita, você só escolhe o que já está pré-estabelecido. Então, você já determina isso no campo valor, e ele vai pegar ali o gênero musical e o valor que você escolher aqui. Vamos para a prática, que com certeza vai ficar bem mais simples. Vamos lá, vamos copiar esse exemplo aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e esse aqui vai ser o nosso Form 5. Eu vou abrir ele aqui com um bloco de notas para a gente poder fazer o nosso exemplo. Bom, vou aumentar aqui. E aqui nós vamos deixar aqui o Form Action. Ele está mandando aqui para a página do Google. O método aqui eu posso até apagar, não preciso desse método aqui por enquanto. E eu vou colocar aqui, ó. Escolha o seu gênero musical. Gênero musical. Bom, vou apagar aqui o text area, que agora a gente não vai ver text area. Aqui eu vou colocar um BR para seguir o exemplo. Fechei aqui o BR. Aqui embaixo nós vamos abrir a tag de input. Já vamos fechar aqui. Ela é uma tag que fecha nela mesma. Ela não tem tag de fechamento. O type vai ser do tipo rádio. Aqui nós vamos ter o name, que vai ser o tipo gênero. E depois nós vamos ter o value. Só que como eu vou ter 3, eu vou vir aqui, vou copiar isso, Ctrl+C, vou vir aqui em Ctrl+V, Ctrl+V. O primeiro aqui na frente vai ser o rock, o segundo vai ser o pop e o terceiro vai ser o jazz. Aqui dentro do primeiro input, eu vou colocar aqui o atributo value igual, abro, fecho. Eu vou até copiar isso aqui e vou colar aqui, colar aqui. Aqui vai ser o rock, aqui vai ser o pop e aqui vai ser o jazz. Dentro desse primeiro aqui, eu vou deixar do jeito que está aqui antes de colocar para você ver como que vai ficar sem o checked, sem o atributo checked, tá? Só que tem um detalhe, eu vou fechar esse parágrafo depois aqui do input bem aqui embaixo, ok? Bom, Ctrl+S para salvar, vamos dar 2 cliques aqui, ele já abriu aqui para mim, e olha só que bacana, eu não coloquei o checked, ele não veio com nenhum botãozinho marcado, o input type radio não veio com nenhum marcado, ó. Se eu marcar aqui agora, obviamente que ele vai ficar azulzinho ali, né? Dependendo do navegador que você estiver usando aí, ele pode ficar numa cor diferente. Eu até recomendo que você use o Google Chrome. Mas se você estiver usando um outro, ele pode aparecer diferente. E aqui se eu der um Enter, ele não vai fazer nada, né? Que ele não vai mandar, porque esse aqui é do input. A gente ainda não está trabalhando com o botão, então ele não vai fazer nada. Mas à medida que a gente for trabalhar com input, submit, você vai ver que ele vai enviar esse formulário. Ok? Óbvio, né? Ele vai enviar para um lugar que não tem uma linguagem de servidor esperando para poder receber ele para tratar os dados. Mas ele vai fazer o envio, tá? Bom, eu vou colocar aqui agora o atributo checked igual, vou até copiar aqui porque é a mesma palavra, checked igual a checked. Ctrl+S para salvar, vou vir aqui agora e vou atualizar e ele já vem aqui com o rock selecionado. Eu posso vir aqui, ó, copiar e colocar no jazz e apagar esse aqui. Ctrl+S para salvar e olha só, ele já vem no jazz.
Se por um acaso você deixar mais do que um com a propriedade aqui, o atributo checked, como a linguagem HTML ela é lida de cima para baixo, ele vai deixar o último selecionado, ok? Bom, eu acho que não ficou nenhuma dúvida aqui. Vamos dar só uma inspecionada aqui no elemento. Aí, ó, bem bacaninha. Cada botãozinho aqui, à medida que eu vou selecionando, vai aparecendo ali pra gente, ó. Ó, esse aqui tá o checked. Ó. Beleza? Bom, ele tá marcado aqui porque eu acho que eu deixei lá e não atualizei a página. Deixa eu ver aqui. Ó, beleza. Aqui, ó. Agora tá certinho. Rock, pop e jazz. Certinho aí. Vamos continuar. Olha, como forma é um assunto um pouco longo, extenso, e ele é muito importante porque a base de tudo que você vai fazer na programação web vai utilizar formulário. Banco de dados, cadastramento de pessoas, retorno de dados, construção de listas, tudo que você for usar, você vai usar um formulário. Praticamente tudo. Então, eu vou fazer essa aula em duas partes. Essa vai ser a parte 1 e nós vamos finalizar aqui no checkbox, tá? Que é o que a gente vai aprender agora. Depois a gente continua para finalizar aí o form, né? Aula 2, só do form, que é um conteúdo que eu estou achando bastante extenso. E eu tenho que passar tudo, para você aprender tudo que está no livro, tá? E o formulário ele é um conteúdo um pouco mais longo, beleza? Bom, vamos lá. Vamos falar agora do checkbox. O checkbox é uma tag que também não tem fechamento, né? Ela fecha em si mesmo, né? É uma tag com fechamento na própria abertura, né? E ela tem aí os atributos name, value e o checked. Praticamente a mesma coisa do input type radio, tá? Esse é o checkbox. Aqui está o código e aqui está a representação. Qual que é a diferença? A diferença é que no checkbox você pode escolher mais do que uma opção. Então, quando você vai criar um sistema onde a pessoa pode escolher mais do que uma opção, você não vai utilizar o type radio. Você vai utilizar o type checkbox, que é o que está sendo representado aqui. Ok? Aqui a gente tem um input checkbox com name service. Nós temos um input checkbox com name service também. Um input checkbox com name service. Ele vai pegar aqui todos os serviços, só que o que vai diferenciar aqui é o valor, o value, né? Aqui a gente tem o value iTunes, o value Last.fm e o value Spotify. Aqui é um exemplo onde você vai utilizar os names iguais, os names de cada input iguais, porém o value é que vai ser o determinante, que vai ser diferente. Ok? Bora então para o nosso desenvolvendo a prática. Vamos aí para o nosso sexto form. Copiar e colar ele aí. Form 6. Já vamos começar editando e colocando a mão na massa, editando ele com o bloco de notas. Vamos aumentar aqui. E aí aqui, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar aqui nosso form normal. O form sempre vai existir, tá? Tudo é dentro do form. Aqui nós vamos colocar o seguinte texto. Selecione o seu, ou seus, né? Dependendo de mais opções, serviços de música favoritos. Aqui tem um BR. Beleza. Aqui nós vamos fazer agora. Nós vamos aproveitar essa estrutura. Só que o input type aqui vai ser input type. Só que agora não é mais radio. É checkbox. E nós vamos copiar isso aqui. Tá? Checkbox. Ctrl C. Vamos colar aqui. Colar aqui. O primeiro name aqui, nós vamos colocar aqui o service, é o serviço, né? O name vai ser todo igual, ok? Vou colocar aqui. O value aqui agora, nós vamos colocar o primeiro, iTunes, seguindo o exemplo do livro, né? Nós vamos colocar aqui o value, vai ser o Last.fm. Aqui eu posso até colocar tudo minúsculo, né? Geralmente a gente utiliza isso aqui tudo minúsculo, tá? E aqui nós vamos colocar o Spotify. Já aqui fora vai ser o iTunes. Aqui vai ser o Last.fm. E aqui nós vamos ter o Spotify.
ok? Bom, esse checked aqui eu vou tirar, não vou utilizar essa propriedade agora, mas daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Ctrl S para salvar, vou minimizar aqui, vou abrir o form e olha que bacana. Eu posso escolher o iTunes, eu posso escolher o Last FM, eu posso escolher o Spotify. Bem bacana, né? Isso aqui é o campo checkbox. Bom, se eu fizer uma mudança aqui no nosso form 6 e colocar aqui esse primeiro aqui, eu quero ele checked, eu venho aqui e coloco aqui dentro checked. Ctrl S. Quando eu atualizar, o meu iTunes ele já tem que vir checado. Aí, ó, atualizei, ele já vem checado. Ok? Bom, eu vou cortar essa aula em duas partes, para ela não ficar muito extensa, porque já é um conteúdo extenso, né? Mas é importantíssimo. E aí, na próxima aula, a gente vê a parte 2 de formulário, para você aprender tudo que é preciso, tudo que é possível, né? Dentro de formulário, no HTML e no HTML5, que é o principal. Espero que você esteja gostando desse curso do livro em videoaula. Convide aí os seus amigos, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, coloque os seus comentários, tá? Qual que é a sua dúvida, que, se possível, eu respondo para você aqui, faço um conteúdo específico para responder sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dos demais alunos. Ok? Um forte abraço e aí eu vejo você na próxima videoaula.